Como o teu filho não dividir o teu patrimônio com o governo brasileiro, com o Estado brasileiro lá no teu inventário, na verdade. Olha só, ontem no nosso dia 1 do seminário online sobre planejamento patrimonial da família, a gente viu o tamanho da perda patrimonial que acontece em um processo de inventário. O quanto é perdido em imposto, taxa, cartório, honorários, registro, escritura, tudo isso. Até o despachante, meu Deus do céu, a pessoa às vezes tem que pagar. A gente viu também o efeito disso na vida de alguém, como, por exemplo, Rafael, que você viu ontem, em que ele acabou perdendo aproximadamente metade do patrimônio da família e perdeu um nível de qualidade de vida gigantesco, chegou inclusive a descer de classe social. Só que a gente viu que existe solução para isso, a institucionalização do patrimônio da família, mantendo sempre todo o controle sobre o patrimônio, sempre todo o mando nas mãos do dono do patrimônio, de quem realmente construiu aquilo ali, na prática, do pai e da mãe. E a gente viu, então, como é que a gente faz isso. Na verdade, a gente começou a ver como é que a gente faz isso, para a gente amarrar hoje no nosso dia 2. E aí fica a seguinte dúvida aqui. Pedro, quem fez isso? Como é que se fez isso? Como é que a coisa acontece? Como é que a coisa aconteceu? A gente tem algum exemplo relativamente recente de alguma economia? A gente tem alguém para a gente ver? Olha só, a gente tem aqui, infelizmente, uma pessoa espetacular, famosíssima, que é o famoso Silvio Santos, o Cenoura Bravanel. Pois é, que ele organizou o patrimônio da família em um sistema de planejamento patrimonial familiar para que os filhos dele, as filhas dele, não precisassem passar por um processo de inventário e acabar perdendo o patrimônio que está ali. E a gente consegue ter uma ordem de grandeza aqui, pegando o patrimônio dele e a economia, ou seja, o quanto ele deixou de pagar com algumas despesas. Então vamos dar uma olhada aqui, primeiro, no seguinte, olha só, a gente tem aqui, obviamente, as informações particulares da família estão omitidas, a gente só tem aqui as informações que são públicas e mesmo algumas que são públicas, eu coloquei aqui uma tarja para não virar, não acabar virando uma coisa de comoção nacional em cima. Então, olha só, o nosso famoso Cenoura Bravanel, Silvio Santos, ele criou um sistema de planejamento do patrimônio da família, em que o sistema dele tinha aqui uma empresa que não faz nada, a gente tem aqui um CNPJ, uma empresa com um patrimônio declarado de, olha só, um pouco mais de 82 milhões de reais. O sistema particular da família, ele tinha, na verdade, mais de um CNPJ. Então, no sistema dele, na prática, o patrimônio ele é um pouco maior. Olha só quanto que chega. 299 milhões 238 mil 397 reais e 30 centavos declarados. Olha só, a gente tem aí um valor muito significativo, muito expressivo de patrimônio da família, que traz aí um custo muito alto para ser transferido para a família. Só que a família muito dificilmente vai passar por um inventário para receber esse patrimônio. Muito provavelmente a família já organizou o patrimônio ali dentro de um sistema de planejamento patrimonial familiar para que eles não precisem passar nem pelo inventário, nem pela perda patrimonial, nem pela venda de bens, nem por nenhum problema que você viu que acontece em um processo de inventário. Então vamos dar uma olhada rápida aqui, basicamente, somente na economia de imposto que a família teve. Olha só, se a gente pegar o patrimônio só o declarado, o valor declarado, que na prática deve ser muito mais do que está aí, a gente tem aqui só de imposto, olha só, quase 24 milhões de reais. Pedro, onde é que a gente está vendo isso aí? A gente está pegando a alíquota do imposto e jogando o patrimônio da família, o patrimônio que seria recebido pelos filhos, pelas filhas, lá no inventário, e calculando aqui na mesma planilha que você tem acesso para saber qual o custo do inventário na sua família, qual é o custo estimado. Então, olha só, a gente tem aqui um nível de economia de mais de 24 milhões. Pedro, por que mais de 24? Porque a gente está calculando aqui só sobre o valor que está declarado. Como eu comentei, muito provavelmente o valor de verdade, ou seja, o quanto seria tributado, seria muito maior. Então a gente tem aqui um nível de economia que a gente sabe que é de piso para cima. E Pedro, esse valor aí é o valor então do inventário do Silvio Santos? Não, não é. Esse valor que a gente tem aqui, esses praticamente 24 milhões de reais, é o valor única e exclusivamente do imposto, somente do imposto. Ou seja, a gente não tem as demais despesas. A gente não tem aí o inventário, ou melhor, a gente não tem aí os honorários do advogado, taxa, cartório, registro, contador, tudo isso. Ou seja, aqui é só o imposto.
fora todas as outras despesas. Então, na prática, olha o quanto que Silvio Santos conseguiu trazer de economia, de benefício para a família, para os filhos, para as filhas, só organizando o patrimônio da família em um sistema de planejamento patrimonial familiar. Ou seja, a família do Silvio Santos, as filhas, não vão precisar passar por inventário, não vão precisar vender os bens, não vão precisar dividir esse patrimônio nem entre si, nem com o governo, nem com o Estado brasileiro. Isso daí é o que você consegue com a institucionalização do patrimônio da família. E Pedro, como é que faz isso? Como é que a gente consegue organizar o patrimônio para a família? Porque assim, o meu patrimônio é menor do que o do Silvio Santos. E eu sei que se ele teve uma economia muito grande, eu também vou ter uma economia muito grande. Como é que eu faço para trazer isso, trazer esse benefício para minha família, para os meus filhos, para minhas filhas, para meu marido, para minha esposa, para as pessoas que eu amo? Como é que eu organizo o meu patrimônio, o patrimônio da minha família, para que a gente consiga ter também esse nível de economia aqui dentro da minha casa? O como é exatamente aquilo que a gente vai ver hoje à noite, às 19h30, ao vivo. Então, não perde hoje. A gente vai tratar de forma detalhada como é que você faz para conseguir trazer esse tipo de benefício para a tua família. Como é que você precisa olhar a coisa? Como é que você precisa caminhar? Quais são os pontos? Olha só, quais são os pontos de detalhe? Quais são as arestas? Quais são os detalhezinhos que você precisa ficar de olho? Como é que você faz para tudo ficar organizado e, inclusive, todos esses detalhes? É isso que a gente vai ver hoje às 19h30. Então não perde, hoje, em ponto, a gente se encontra. Vem você, traz o teu marido, traz a tua esposa, traz todo mundo que você ama para a gente entender como você coloca esse benefício também a serviço da sua família. Grande beijo e até mais tarde. Tchau, tchau.